Você sabe quais são os princípios e os fins da educação nacional? Olá, meu nome é Meire Domingues, sou professora e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No vídeo anterior, nós conversamos sobre o percurso histórico para a construção dessa lei e a sua relevância social. Nesse vídeo, nós vamos estudar os 3 primeiros artigos da LDB, que tratam dos princípios e os fins, as finalidades da educação. Vamos lá? Vamos iniciar tratando da primeira parte da LDB, o título 1, que traz o conceito de educação. Observe que aqui nós temos o artigo 1º, que diz: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nós estamos lendo exatamente como está na lei. O que eu vou fazer agora com vocês é grifar o que é importante. Sugiro que depois você tente montar um mapa mental com base nesses grifos. Se você ainda não viu o vídeo sobre mapas mentais, eu sugiro que você assista. Ajuda muito na sistematização dos conhecimentos. O que é importante então compreender no primeiro artigo, que trata sobre a educação. Então vamos grifar a palavra educação. E que a educação, ela não acontece apenas na escola, é o que esse primeiro artigo nos traz. Ela acontece na vida familiar, então, com o convívio dos pais, irmãos, todos os familiares que nós temos, a convivência humana, os círculos de amizade, a vizinhança, o trabalho, o âmbito em que nós trabalhamos, a profissão que nós exercemos, nas instituições de ensino e pesquisa, que são as escolas, os institutos, faculdades, universidades, são as instituições de ensino e pesquisa. Nos movimentos sociais, quando as pessoas se organizam em prol de alguma causa, como por exemplo a luta contra o racismo, contra a desigualdade de gênero, ou até mesmo por pessoas que não têm teto, o movimento do MST. As organizações da sociedade civil, que são as empresas privadas que fazem ação sem fins lucrativos, como por exemplo as igrejas que fazem algum movimento para empoderar ou dar condições de trabalho para uma comunidade, ensinar uma profissão. E nas manifestações culturais, seja por meio da arte, da cultura visual ou até mesmo por meio de uma dança, todos esses movimentos também nos ensinam algo. E tudo isso constitui educação. Agora, o que diz o parágrafo 1º? Que a LDB disciplina a educação escolar. Vamos grifar aqui também que essa palavra é importante. Que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Portanto, no primeiro artigo, a lei traz que a educação ela é ampla, mas que a LDB só vai regulamentar, disciplinar a educação que é feita dentro das escolas. No parágrafo 2º, diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Voltamos a falar da educação escolar, porque é disso que a nossa lei trata, e esses 2 termos aqui, mundo do trabalho e prática social, aparecerão muitas vezes durante essa lei, por isso que é importante o grifo. Toda vez que falar sobre educação escolar, está prevendo que nós precisamos preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, para exercer algum ofício, alguma profissão, e também para sua prática social, que ele saiba viver em sociedade. Portanto, esses são os 2 alicerces da educação escolar. Uma outra observação que eu quero fazer aqui com vocês é notar que nós grifamos os substantivos, que normalmente trazem o conceito, a informação principal da lei.
Mas como nós estamos estudando também para concurso, eu vou fazer uma observação quanto aos advérbios. Note que no parágrafo 1º diz que a educação escolar ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, as escolas. Tomem cuidado, por exemplo, se cair numa questão em concurso público, dizendo que a educação escolar acontece exclusivamente por meio do ensino em instituições próprias. Note a diferença. A educação escolar acontece apenas nas escolas? Pelo que está posto na lei, não é exclusivamente, é predominantemente. Isso nos faz lembrar, por exemplo, uma discussão que teve um tempo atrás sobre educação domiciliar. A criança ter direito a essa educação formal, mas em casa. O que o Congresso decidiu? Ele colocou que a educação domiciliar ela não é ilegal, mas ela tem alguns entraves porque não tem uma lei que regulamente como deve acontecer. Mas há essa possibilidade. Portanto, vamos grifar aqui predominantemente só para lembrar que alguns advérbios mudam o sentido da lei, do que está previsto na lei. E a gente tem que se atentar principalmente nos concursos públicos. Dando continuidade ao nosso estudo, observe que agora nós estamos no título 2, que vai trazer os princípios e os fins da educação nacional. No artigo 2º diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que nós devemos grifar aqui é que quando nós tratamos sobre a educação, ela não é apenas dever do Estado. Observe que o Estado aqui ele está escrito com letra maiúscula, no sentido de nação. Mas a educação também é dever da família. Portanto, os educandos devem contar tanto com o Estado, o governo, quanto com a família. E essa educação é inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana. Vamos grifar então o termo liberdade, porque é isso que vai dar o norte de todos os princípios que nós vamos ver depois no artigo 3º, e a solidariedade humana. Esse é o alicerce da educação em território nacional. E a finalidade? Esse item é bem importante. Quais são os fins, as finalidades? Para que a criança precisa ir para a escola? A finalidade é o pleno desenvolvimento do educando. Então eu vou grifar aqui desenvolvimento. Nós temos que prezar pelo desenvolvimento. E note que não é um desenvolvimento parcial, é o pleno desenvolvimento. Isso fica bem claro para a gente, para quem já trabalhou com educação infantil. Quando eu falo da educação infantil, me traz essa ideia de plenitude, porque a gente não ensina apenas aspectos cognitivos, por exemplo. A gente também desenvolve o aspecto motor. Nós também não fazemos apenas o ensino de conceitos, mas também de procedimentos, de atitudes. Então, tudo isso vai tornar o indivíduo pleno das suas capacidades. Uma outra finalidade da educação, algo que nós já vimos no parágrafo 2º do artigo anterior, é o preparo para o exercício da cidadania, vamos grifar aqui, o exercício da cidadania, e a qualificação para o trabalho. Note que nós já conversamos que esses dois termos vão aparecer várias vezes durante a lei. A parte da cidadania, que é preparar o indivíduo para a prática social, e também a qualificação para o trabalho, para o mercado de trabalho. Agora vamos para o artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quantos princípios são? São 13 princípios, ok? E nós vamos ler cada um deles. O primeiro princípio, que está no inciso 1, diz que o ensino ele deve seguir o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então vamos grifar aqui a palavra igualdade. Esse é um primeiro princípio. Igualdade em relação a quê?
ao acesso e à permanência na escola. Então vamos grifar aqui também a ideia de acesso e de permanência na escola. O que isso quer dizer? Que todos os alunos têm direito à matrícula na escola e permanecer, ou seja, que sejam dadas condições para que ele estude. Esse item é importante para a gente lembrar que, às vezes, o que acontece na realidade no ambiente escolar é diferente do que está posto em lei. Esse é um cuidado que deve ser tomado principalmente durante um concurso público, quando você está resolvendo a prova. Porque no momento que eu digo que o aluno tem direito ao acesso e à permanência na escola, isso vai de encontro, vai contra algumas práticas que a gente vê normalmente no ambiente escolar. Por exemplo, tem professores que impedem a entrada do aluno em sala de aula se ele não está com material. Ele não trouxe o livro didático, então ele não vai assistir a minha aula. Essa prática está indo contra o que está disposto na LDB, porque nós não podemos impedir o acesso do aluno e nem a permanência dele. O que nós precisamos fazer é dar condições para que ele consiga acompanhar a aula mesmo sem material. Eu sei que isso pode causar uma confusão, né? Porque realmente não é bem isso que acontece, porque muitas escolas acabam, por exemplo, impedindo a entrada do aluno se ele está sem uniforme para manter uma disciplina, mas é sempre bom lembrar que o que está disposto na lei é o que está valendo nas provas para concurso público e muitas vezes é diferente do que acontece na prática. O segundo inciso fala da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa palavra nós já vimos anteriormente porque é o que inspira todos os outros princípios, que é a ideia de liberdade. Vamos grifar aqui o termo liberdade. Liberdade para quê? Para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Note que esses verbos que estão postos aí mostram que é uma liberdade tanto do aluno quanto do professor, porque nós observamos que o aprender relacionamos diretamente à questão do aluno, o ensinar ao professor. É claro que seguindo os princípios também de Paulo Freire, a gente sabe que quem ensina também aprende, não é mesmo? Mas note que essa ideia de liberdade, de divulgar, de pesquisar, de aprender e de ensinar é para todo mundo que está dentro do ambiente escolar. Essa é uma palavra-chave, a questão da liberdade. Só para nós não esquecermos aqui, vamos grifar também a liberdade aqui, né? A liberdade em aprender, a liberdade em ensinar, a liberdade em pesquisar, bem como em divulgar todo aquele conhecimento que foi produzido historicamente, o conhecimento cultural, o pensamento, a arte e o saber. O inciso 3 vai trazer o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Essa palavra é importante, vamos grifar então que um dos princípios é o pluralismo. Isso quer dizer o quê? Que as escolas, os sistemas educacionais aqui do Brasil não precisam e não devem seguir apenas uma concepção de ensino. Por isso que nós vemos que tem escolas que são tradicionais, outras escolas que são mais construtivistas, tem aquelas que seguem uma linha mais montessoriana, outras uma prática mais behaviorista. Tudo isso é permitido um pluralismo do que? De ideias, de ideais e de concepções pedagógicas. O inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Se é defendido por lei o pluralismo, nós devemos respeitar a liberdade de escolha e devemos ser tolerantes àqueles que pensam diferente a nós. Portanto, esse princípio de respeito à liberdade e à tolerância são itens importantes aqui também previsto por lei. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas. Vamos grifar aqui o termo coexistência, que devem existir juntas, escolas, instituições que são públicas e também privadas. Então nós vemos que tem escolas que são particulares e tem escolas que são mantidas pelo governo estadual, municipal. No nosso território nacional, essas duas instituições elas são permitidas.
No princípio 6, traz a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Nós temos em território nacional escolas, instituições que são públicas e outras que são privadas, mas devemos garantir que todos tenham acesso à gratuidade, ou seja, que não paguem, para estudar. Então, quando que é gratuito? Quando o ensino for público. Agora vamos para os últimos princípios previstos para a educação escolar. O princípio 7, valorização do profissional da educação escolar. O que nós devemos grifar aqui? A ideia da valorização. Valorização de quem? Do profissional da educação escolar. Vamos grifar também do profissional. Como essa valorização se apresenta no contexto nacional? Por meio do piso salarial, ou seja, quanto que um professor deve ganhar no mínimo, condições de trabalho, carga horária e até mesmo a formação continuada em serviço. Todas essas são ações que estão previstas para uma valorização do profissional, que ele seja capaz de exercer a sua função e que ele tenha condições para isso. O inciso 8, ele traz gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e na legislação dos sistemas de ensino. O que nós vamos grifar aqui, que é muito importante, é a questão da gestão democrática. Mas note que essa gestão democrática é no ensino público. Vamos grifar aqui ensino público. E que deve seguir a lei vigente. Muito bem, quando eu penso numa gestão democrática, é a ideia que a escola deve ser conduzida pelo diretor, mas não é ele que toma todas as decisões sozinho. Ele precisa consultar o colegiado da escola. Ele precisa levar algum problema ou alguma situação para os outros integrantes que compõem aquela comunidade escolar. Então ele vai consultar também os alunos, os professores, a comunidade externa. Diferentemente de uma instituição privada, que normalmente tem um mantenedor, que escolhe o seu diretor, que vai tomar as decisões. Portanto, essa gestão democrática está prevista por lei para o ensino público. O princípio 9 é a garantia do padrão de qualidade. Então, a palavra que nós vamos grifar aqui é qualidade. Independente se o ensino é numa escola particular ou numa escola pública, deve ser garantida um padrão de qualidade. Por isso que nós observamos que existem os parâmetros curriculares, a Base Nacional Curricular. Tudo isso prevê qual é a condição mínima, o que deve ser ensinado no mínimo a esse aluno, qual é o padrão que deve ser garantido. Já no princípio 10, é a valorização da experiência extraescolar. Novamente a palavra valorização, só que agora é da experiência extraescolar. Vamos grifar aqui também extraescolar. Isso quer dizer que eu devo considerar todo o conhecimento prévio que o aluno traz. Aquilo que ele aprendeu no ambiente familiar, entre os amigos, na sua comunidade. Tudo que ele traz de conhecimento é importante. É uma experiência que está fora da escola e que deve ser considerada também no ambiente escolar. Mais uma vez, no princípio 11, nós observamos que traz a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então vamos grifar aqui que trata novamente, e é bom porque a gente acaba frisando, se aparece várias vezes é porque tem uma certa relevância, não é mesmo? Então trata sobre a educação escolar, especificamente que essa educação escolar deve garantir que o aluno seja preparado para o trabalho. Vamos grifar aqui o trabalho e também para as práticas sociais. O princípio 12 é a consideração com a diversidade étnico-racial. Vamos grifar aqui o que é muito importante, que é a ideia da diversidade étnico-racial. Note que esse princípio ele foi acrescentado por meio da Lei 12.796 de 2013. Antes disso, os princípios paravam ali, no 11. Agora
tem essa questão da diversidade étnico-racial que deve ser considerada nas práticas escolares, no ensino, onde entra muito a questão da literatura afro-brasileira, dos negros, também a valorização da cultura indígena. Então é acrescentado mais esse princípio. E por fim, o último princípio é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Vamos grifar aqui a questão da garantia. Garantia do quê? Especificamente da aprendizagem ao longo da vida. Muito bem. Anteriormente, notava-se muito que a lei ela sempre estava pensando no aluno que está com a idade certa, dentro da série adequada. Já aquele aluno que parou de estudar, que não está com a idade certa em relação à série ou ao ano que ele está cursando, não era muito levado em consideração. A exemplo do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Grande parte dos materiais que eram trabalhados com jovens ou adultos que faziam essa escolarização fora da faixa etária correta era apenas uma adaptação daquilo que era dado às crianças. Isso fazia com que houvesse um grande índice de evasão. Ou seja, essa clientela acabava desistindo do estudo. Note que por meio da Lei 13.632 de 2018, há uma preocupação maior e é entendido que o indivíduo ele deve estudar durante a vida toda. Então, independente da idade dele, deve ser pensada em estratégias para atender essa clientela. Um outro item importante que deve ser considerado, principalmente por quem estuda por meio de questões, é notar quando é que essa lei foi colocada aqui. Note que esse último princípio, ele foi acrescentado a partir da lei de 2018. Então, se você estuda por meio de questões, vamos supor que você pegou uma prova de um concurso público que já foi realizado do ano de 2017. E lá está dizendo que, de acordo com a LDB, nós temos 12 princípios a serem seguidos. Muito bem, no ano de 2017 estava correto, realmente eram 12 princípios. Agora nós estamos vendo que são 13. Portanto, toma muito cuidado quando você estiver estudando por meio de questões, porque às vezes essa questão está desatualizada de acordo com a lei. É importante sim responder questões para você se acostumar, se ambientar com esse tipo de prova, mas sempre é importante também olhar para a lei, ler na íntegra como está posta, porque algumas mudanças podem acontecer no decorrer do tempo. É isso. Espero que você tenha entendido quais são os princípios e os fins da educação nacional. E se você gosta desse tipo de temática, já se inscreve nesse canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série. É um prazer tê-lo conosco. Comente, curta, compartilhe. Beijo grande e até a próxima. Tchau!